Meu querido irmão e minha irmã em Cristo, quero os cumprimentar nesta noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos, né? Então, poder cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero manifestar minha alegria, poder contar com a presença do William, da Letícia, dos filhos, né? William e Letícia, sejam bem-vindos. É um prazer poder contar com a visita de vocês. Quero ler um texto com vocês. Um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 9. Vamos ler até o versículo de número 11. A palavra de Deus diz, porque este povo, referindo-se ao povo de Israel, né? Porque este povo é rebelde. São filhos mentirosos. São filhos que não querem ouvir a palavra do Senhor. Eles dizem aos videntes, aos servos de Deus que têm visões, né? Não tenhas visões. E dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é justo. Dizei-nos coisas agradáveis, aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Esses 3 versículos tão somente para meditarmos um pouquinho, eu e você, sobre a luta que se trava muitas vezes entre aquilo que nós queremos ouvir e aquilo que nós precisamos ouvir. Esse texto, ele fala de pessoas que não estavam dispostas a serem confrontadas pela palavra de Deus. Os próprios filhos de Israel. O texto está tratando de pessoas, de um povo que não queria ser repreendido. Ninguém gosta de ser repreendido, nenhum de nós. Não é agradável, não é bom, não é suave. Mas este povo não queria ser repreendido justamente por conta das suas iniquidades, por conta dos seus pecados, da sua rebeldia para com Deus. Eles não queriam ouvir a repreensão do Senhor, ao contrário, conforme diz o versículo 10, eles queriam ouvir coisas agradáveis. Mesmo na condição em que se encontravam, atolados no pecado e rebeldes para com a pessoa de Deus, o ouvido deles era um ouvido que queria receber coisas agradáveis. Eles queriam ser iludidos pela mentira, porque nesse contexto de Isaías existe também a manifestação de falsos profetas que iludiam o povo. Este povo que precisava
ser repreendido, advertido e convidado a retornar ao caminho de Deus. Havia profetas que profetizavam de uma maneira mentirosa, lançavam palavras agradáveis aos ouvidos, fazendo com que as pessoas permanecessem nessa condição, iludidas e envolvidas com o erro. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam, eles eram sabedores que seriam reprovados por Deus. Eles não estavam dispostos, em hipótese alguma, a abandonarem o seu mau caminho. Então eles não queriam ouvir nada que viesse da parte de Deus. E olha que Deus não somente por intermédio de um profeta, mas Deus usou muitos profetas convidando o povo a se arrepender, a voltar ao caminho de então, que foi anunciado no princípio, que um tempo Israel percorreu. E através, portanto, do profeta Jeremias, Deus os faz lembrar deste caminho. Jeremias 6:16, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, ponde-vos ou colocai-vos à margem, junto do caminho e percebam, vejam, perguntem pelas veredas antigas, caminhos que vocês trilharam anteriormente, já um dia, e assim vocês acharão descanso, ou achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos, não aceitamos, não queremos a advertência, não queremos voltar para o caminho do Senhor, não queremos ouvir a palavra do Senhor, não queremos ouvir a sua repreensão, nós queremos ouvir coisas que agradem o nosso ego, o nosso ouvido. Os seus corações seguramente eram corações impenitentes, corações obstinados. Você sabe que um coração impenitente é um coração que não se dobra, é um coração que não volta atrás, é um coração que não reconhece, é um coração obstinado. Se nós fôssemos pegar a geração de Jesus, que também era rebelde e não queria ouvir a palavra do Senhor, nas palavras de Jesus, essas pessoas, no contexto de Isaías, eles não queriam vir para a luz. Sabe por quê? Porque a luz, segundo Jesus Cristo, argue, questiona o caminho que as pessoas andam, se elas andam num mau caminho. Então Jesus disse que quem anda no mau caminho, ele não quer vir para a luz, ele não quer se submeter à palavra, ele não quer ser arguído pela palavra, eles não queriam saber de ouvir. Ao contrário, eles se colocavam até contra os mensageiros de Deus, os profetas. E de alguma maneira, por mais incrível que isso possa parecer, essas pessoas, eles tentavam persuadir aqueles que eram os responsáveis por entregar o recado de Deus, que muitas vezes era doloroso, era amargo, era confrontador. Então, eles tentavam, de alguma maneira, não sei como, induzir aos profetas: olha, não profetize da parte de Deus, não nos fale a palavra de Deus, não nos ensine o que é reto, o que é justo. Antes, desviai-vos do caminho, né? Nos apresente coisas aprazíveis, profetizem para nós ilusões. Você sabe o que é alguém receber um recado supostamente sendo de Deus e não passar de ilusão, mas isso de alguma forma traz um prazer momentâneo. Depois, o prejuízo é grande, né?
Eles diziam para os profetas: não profetize para nós o que é reto, o que Deus quer. Nós não gostamos desse caminho. Nós não queremos percorrer esse caminho. E se nós formos ouvir Deus, Ele certamente nos repreenderá. Então nós não queremos. Essa era a posição dessas pessoas. Eles queriam ouvir coisas agradáveis, mas eles precisavam ouvir a verdade. Eles precisavam ouvir uma verdade confrontadora. Uma coisa é o que você quer ouvir. Uma coisa é o que o teu coração anseia ouvir. Outra coisa é o que você está precisando. Eu estou precisando ouvir. Aquelas pessoas, eles queriam ouvir dos profetas: olha, vocês são bênção, Deus é com vocês, vocês prosperaram. Não vai haver exílio, não vai haver cativeiro, haverá paz em Jerusalém, haverá paz em Israel. Isso era o que eles tentavam ouvir. E de certa forma, a Bíblia diz, especialmente em Ezequiel capítulo 13, que esse falso ensino e essas falsas mensagens, essas ilusões estimulavam as pessoas a permanecerem no mau caminho, porque não eram advertidas, porque não eram confrontadas. Elas queriam coisas agradáveis aos seus ouvidos, mas elas precisavam ouvir. O que elas precisavam ouvir não era o que elas queriam ouvir. O recado da parte de Deus, nesse sentido, para essas pessoas, era um recado duro, muito embora Deus usasse de misericórdia, por ainda proporcionar às pessoas a oportunidade de voltar para o caminho. Em cima disto que nós expusemos inicialmente, eu coloco para mim e para você uma pergunta, senão não tem validade nenhuma. Nós olharmos para aquele povo do Antigo Testamento, que segundo o apóstolo Paulo nos diz que nos serve como sombra, aquilo que aquele povo experimentou nos serve como exemplo para que nós não sigamos as pesadas daquele povo. No contexto de idolatria, Paulo está falando e comparando, advertindo a igreja que o que sucedeu no deserto, lá no tempo de Moisés, que muitos pereceram, nos servem de exemplo. Nós devemos olhar. E essa realidade de Isaías 30, de pessoas que não querem ouvir o que é necessário, mas querem ouvir aquilo que está no seu coração, talvez seja a nossa realidade. Queira Deus que não, irmãos. Eu coloco essa pergunta para todos nós. E eu não me excluo, em hipótese alguma. A pergunta é: o que nós queremos ouvir quando nós vamos na igreja? O que as pessoas desejam ouvir quando vão na igreja? O que está no coração delas? O que elas anseiam ouvir? Existe no nosso coração, quando nós buscamos, como nesta noite, muito embora em poucos, mas existe no nosso coração uma disposição de nós sermos, se porventura for o caso, de sermos confrontados pela palavra, ou vamos sair chateados, ou vamos sair entristecidos, ou vamos sair ressentidos, porque nós esperávamos ouvir alguma coisa, a nossa expectativa era uma, nós queríamos ouvir algo, mas não era o que nós necessitávamos ouvir. Nós necessitávamos ouvir outra coisa. Existe em nosso coração um desejo de conhecermos, através da palavra de Deus, o nosso estado? Existe em nosso coração o desejo de Davi, de saber da parte de Deus se havia alguma coisa errada no viver dele, no coração dele, em sua vida, e que dessa forma, se existisse, que Deus o mostrasse a ele. O Salmo 139, o Salmo de Davi,
No versículo de número 23, Davi, ele suplica a Deus e diz: por favor, Deus, me sonda. Muitas vezes nós sabemos que existe erro em nossa vida. Mas mesmo assim, nós não queremos ser repreendidos. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. Sabe? Que encubram os nossos, muitas vezes, maus desejos, as nossas ambições, as nossas concupiscências. Davi não. Davi era um homem íntegro, um homem, evidentemente, que pecou, errou, mas existe um temor dentro de Davi de que, se necessário fosse, ele gostaria de ser repreendido, que Deus mostrasse a ele: olha, Davi, existe isso na tua vida. Você não pode permanecer assim. Davi diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me e me conhece. Conhece o meu coração, me prova, Senhor. Olha, bota em meu coração o teu olhar como chama de fogo, aquele olhar que nós vemos em Cristo no Apocalipse, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que olha para dentro de mim, olha dentro para você, de você, e sabe exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está desejando. Muito embora as pessoas de fora possam avaliar diferente, mas Deus não. Deus sabe. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, me prova e me conhece. Sonda os meus pensamentos. E aí ele fala no 24, e vê se existe em mim algum caminho mau. Existem pessoas no mundo e Deus precisaria olhar para ver se existe algum caminho bom. Né? Davi não, ele disse: olha, vê se existe alguma coisa errada dentro de mim. Davi era um homem que tinha consciência, né? Ele tinha temor de Deus, ele tinha o desejo de viver, né, segundo a palavra de Deus, mas era um homem falho e ele sabia que podia errar. Mas ele se mostrava aberto, ele se mostrava disposto a ser questionado por Deus, a ser arguído por Deus naquilo que ele estivesse falhando. Existe em nosso coração esse desejo de mudança? Ou não? Não, pastor. O meu desejo, o que espero ouvir é coisas que agradem o meu coração. Não quero ser questionado, não quero ser, muito embora pela palavra de Deus, arguído, ser confrontado. Eu prefiro ouvir coisas agradáveis, como aquelas pessoas. Irmãos, o nosso tempo não é diferente daquele. Muitas pessoas buscam um lugar para se encontrar, para ouvir um louvor, para louvar, mas muitas vezes com o intuito de ouvir algo que venha de encontro, né, aos seus supostos desejos, muitas vezes a sua ambição, os seus projetos. E muitas vezes ele chega num lugar e a palavra de Deus vai confrontá-lo e vai expor, mesmo que ninguém saiba ao redor dele, mas ele reconhece, ele sabe. A palavra de Deus, ela tem essa utilidade, esse propósito. Será que nós queremos mudança? Será que nós queremos realmente ouvir aquilo que Deus quer nos falar? Os nossos ouvidos estão fechados para a palavra de Deus, para os questionamentos de Deus. Queremos, quem sabe, tão somente ser iludidos. Olha, irmãos, eu tenho algum tempo, não muito, de fé e de ministério,
E o que eu mais me canso de ver é pessoas iludidas. Sabe, irmão? Pessoas iludidas. Pessoas tristes, ressentidas, porque ouviram e buscaram ouvir coisas que, de certa forma, massageava o seu ego, vinha de encontro aos seus projetos e sonhos, e muitas vezes foi uma mera ilusão. Tantas coisas que muitas vezes se fala em cima do púlpito, que não são promessas de Deus, e quando vem o momento da prova, o momento da perda, o momento da tribulação, então Deus passa a ser questionado, porque muitas vezes, pela boca de falsos profetas ou falsos pregadores, as pessoas foram iludidas. Mas eu quero dizer para você que o nosso coração muitas vezes tem anseio de ouvir coisas agradáveis e não estar disposto a ouvir a palavra, que é martelo que esmiuça a pedra, penha. Queremos tão somente ser iludidos por palavras aduladoras, palavras bajuladoras e mentirosas, muitas vezes. Palavras estas que aprovam os nossos desejos e encobrem muitas vezes o nosso pecado, nos induzindo a permanecer e nos afundar mais e mais no erro. O grande problema da nação de Israel era justamente a presença dos falsos profetas que entregavam falsas ilusões, ou ilusões, meramente ilusões, né? E, de certa forma, se alegravam com aquilo, né? Queriam ser iludidos por aquilo que ouviam, mas depois vinha o tempo da prova. Como é difícil quando a gente se apega a meras ilusões, quando a gente se apega a falsas promessas, quando a gente se apega à mentira, quando a gente se apega a palavras aduladoras. Sabe? Alguém pode dizer: puxa, pastor, esse ano que passou, eu recebi mais de 30 promessas que eu ia receber isso, Deus ia fazer aquilo, e o que aconteceu? Absolutamente nada. Mas muitas vezes são os lugares onde se proporciona isso que as pessoas buscam, porque as pessoas querem ouvir coisas agradáveis aos ouvidos e não ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos aponta para um tempo, creio que já mesmo no tempo do apóstolo Paulo, mas sem dúvida alguma, o tempo que a gente vive é o tempo que nós podemos dizer que essa palavra se cumpre, né? Uma palavra que se cumpre. Em 2 Timóteo, todos vocês conhecem essa palavra, mas é uma palavra que fala exatamente dessa realidade, de um tempo que Paulo diz que haverá um tempo que acontecerá isso. Mas é o tempo que nós estamos nos referindo lá de Israel, lá atrás, no tempo do profeta Isaías. Mas era um tempo que também chegaria dentro da própria igreja. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra, insistentemente. Quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, essa é a função da palavra. Exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo, ou chegará um tempo, em que as pessoas não mais suportarão a sã doutrina. Isso aqui é uma confirmação de Isaías 30, o que Isaías 30 viveu. A sua geração, Paulo prevê, e é o tempo que nós vivemos. Eu creio que nós vivemos esse tempo. Um tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir a palavra, a sã doutrina. Não vão nem mais suportar,
Por que a sã doutrina? Porque a palavra confronta o meu pecado, a inclinação da minha carne. A palavra me confronta, a palavra me argue. Então, se eu não quero mudar, se eu não tenho interesse de mudar, se eu quero permanecer no erro, eu não vou perder tempo para ouvir uma repreensão, se não existe motivo em mim, desejo em mim para mudar, para se tornar melhor ou me tornar melhor. Então eu vou buscar lugar onde eu possa ouvir coisas agradáveis, onde eu possa sair pelo menos iludido. E não cabisbaixo. E não reconhecendo que o meu estado, quem sabe, seja ou não esteja muito bom. Realmente eu preciso de conserto, eu preciso da palavra, eu preciso ser confrontado. Haverá um tempo em que não vão suportar a palavra, pelo contrário, vão se cercar, vão buscar pregadores, mestres, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças. Então eles vão procurar, irmãos, pregadores que preguem aquilo que eles querem ouvir. Essa é a palavra. Então eu vou buscar um lugar aonde eu vou ser estimulado a permanecer do jeito que eu estou. Eu vou estar procurando uma mensagem que não requeira de mim uma vida coerente com o evangelho que Jesus Cristo nos apresenta. Vão se cercar de mestres, de pregadores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. A palavra que nós lemos em Isaías é justamente essa. Eles dizem aos videntes, aos servos de Deus, aos profetas, não tenham visões. Dizem aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Não nos fale a palavra de Deus. Nós não queremos saber da sã doutrina. Isso nos faz mal, porque nós não queremos voltar ao bom caminho. Alguns intérpretes chegam a dizer, interpretar esse versículo 11, quando diz, desviai-vos do caminho, é tipo assim, vão-se embora, não queremos saber de vocês. Desviai-vos do caminho, quer dizer, do nosso caminho, sai da frente. Parem de falar de Deus. Quando ele está falando de falar de Deus aqui, irmãos, é falar daquilo que Deus quer, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mas existe possibilidade de alguém querer Deus e não querer mudar a sua vida? Está cheio de gente, irmão. Está cheio de gente que quer Deus, quer as bênçãos de Deus, quer ouvir de Deus. Ah, Deus me ama. Ah, Deus é o meu auxílio. Ah, Deus é o meu socorro. Mas não quer ouvir a grande utilidade, ou ser alvo da grande utilidade e eficácia da palavra, que é me moldar ao caráter de Cristo. E isso confrontando as minhas atitudes, o meu pecado, a minha iniquidade, as minhas falhas. O que nós queremos ouvir? Hoje você vai para casa e você faça uma reflexão. Eu sempre digo que quando não éramos convertidos, eu particularmente, tinha um hábito, nem todo mundo faz isso, né? Não era um hábito, mas fiz algumas vezes, né? De procurar cartomantes. Sabe, irmão? Eu e minha esposa já fizemos isso aí umas 2, 3 vezes. Isso eu tinha 20 anos de idade, 21. Porque eu queria ouvir alguma coisa, porque de repente vai que ela vai dizer para mim que tem aí uma grana grande para me receber, porque normalmente é uma coisa assim, né? Tem um dinheiro bom para sair para você. E aí as pessoas procuram. Meus irmãos, o que a pessoa procura
essas pessoas. Ninguém quer procurar essas pessoas para saber se vai morrer, se vai. Não, não. Sempre vai com que ele quer ouvir uma coisa boa. Pelo menos era assim comigo. Aí vem para a igreja, irmão. O cara continua consultando o profeta, porque quer ouvir coisa boa. E o profeta sabe que o cara quer ouvir coisa boa, lasca profetada, mentira, ilusão. Nem sempre, né? Nós sabemos que existem servos de Deus que são servos de Deus mesmo. Mas, biblicamente falando, o contexto dos profetas era um contexto de confronto. Ninguém queria ser profeta, irmão. Hoje todo mundo quer. O profeta tem alguns privilégios. Não vou falar muito, senão eu já posso falar o que não devo. Não, naquele tempo não, irmão. Naquele tempo ser profeta era confrontar. E aí os caras dizem, chega disso. Para de nos falar a palavra de Deus. Não aguentamos mais. Fala coisa aqui que agrade a nós. É isso que Isaías está dizendo. É isso que nós queremos ouvir. O que é que nós queremos ouvir, irmão? Durante muito tempo, eu vou confessar para os irmãos, eu tinha um receio muito grande de ouvir audivelmente a voz de Deus. Muito embora a sua palavra, acho eu que é suficiente para reconhecermos qual a sua vontade para o nosso viver, mas aquela palavra, sabe? Tipo assim, cara, esse troço está errado em ti. Porque todo mundo tem um desejo, no fundo, de ouvir, né? Puxa, eu gostaria de ouvir Deus. Uma vez uma pessoa me procurou, eu disse, você tem certeza que você poderá ouvir Deus? Por quê? Porque ele pode dizer alguma coisa que te desagrade. Não, como não? Você talvez queira ouvir uma coisa, mas talvez você precise ouvir outra. Isso existe em nosso coração. O que existia no coração de Davi. Deus, olha para mim, Senhor, olha para dentro de mim. Olha, vê se existe alguma coisa errada. E se existe, me mostra. Porque o mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que tem poder para mudar o meu interior. Aquele povo não queria mudar. Não queria. Porque eles não queriam ser repreendidos. Eles não queriam ser reprovados. O que nós queremos ouvir? Sabe, irmãos, sinceramente, eu temo que a palavra de Deus, ela possa estar sendo rejeitada nos nossos dias. Não somente por nós ouvintes, ou pelos ouvintes, mas também, eu creio que ela está sendo negligenciada pelos pregadores. Eu temo que isso pode estar acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa lógica. Porque é muito mais confortável, é muito mais fácil agradar as pessoas. Com ilusões, com mentiras, com palavras aduladoras, com ilusões, não é isso? É muito mais fácil agradar. Com ilusões, com mentira, do que desagradar, do que confrontar as pessoas com a palavra de Deus. É mais fácil adular as pessoas, é mais fácil enganar as pessoas, é mais fácil ficar numa condição de que aquele pregador é uma bênção. O cara prega muita bênção, muita bênção, muita bênção, muita bênção, muita coisa, e aí, claro, cara. Mas eu me reporto e me volto para os servos de Deus, como Isaías, como Jeremias, especialmente Jeremias. Era um trabalho árduo, e eu creio que esse talvez seja o nosso contexto hoje, dos nossos dias. Não somente as pessoas não estão querendo ouvir a palavra, elas querem ouvir coisas que lhes soem bem, que lhes sejam agradáveis aos seus ouvidos. E os pregadores, alguns deles, eu sei que existem muitos homens de Deus,
Graças a Deus pelos homens de Deus. Nós temos muitos. E creio que na nossa cidade nós temos muitos homens de Deus que pregam a palavra de Deus. Mas infelizmente, como sempre foi, e até Jesus voltar, assim será, também existem aquelas pessoas que prometem, né, que adulam, que iludem. E o prejuízo depois é bem maior. Bem maior. Normalmente pessoas que se desviaram e dificilmente voltam foram pessoas que foram iludidas e enganadas com falsas promessas. E queriam ouvir aquelas coisas. E buscavam muitas vezes o lugar onde se prega essas coisas e se fala essas coisas. Nós precisamos urgentemente ouvir e buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus. O recado de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Pastor, o senhor se esquece que a palavra consola? Claro que não, ela consola. O senhor se esquece que a palavra nos conforta? Claro que não. Muitas vezes a palavra nos conforta, nos traz conforto no momento da tristeza, no momento da desesperança. Ela nos anima, sim, mas inevitavelmente a palavra de Deus em algum momento vai nos confrontar. É necessário. Porque, irmãos, nós, muito embora sejamos nova criatura, ainda existe uma natureza caída em nós. Nós não estamos separados disso. E essa natureza caída, o velho homem, a todo momento busca se levantar. A velha natureza ainda tem as suas concupiscências, os seus desejos. E anseia por ouvir coisas que massageiem o seu ego. A palavra de Deus, ela é tremenda e é, muito embora, muitas vezes, um remédio muito amargo, mas diz que os remédios amargos, eles sempre têm o seu benefício. Muitas vezes a palavra é amarga, às vezes não, né? Mas muitas vezes ela é amarga, principalmente quando ela nos confronta em alguma coisa. Né? E o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que faça uso da palavra, porque ela é proveitosa, ela é útil. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 16, diz assim o apóstolo Paulo para Timóteo: a palavra é inspirada. Toda a escritura é inspirada. 2 Timóteo 3,16. Ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu gosto de uma versão, que é a King James atualizada, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a viver de maneira certa. Ou ensinar a maneira certa de se viver. A palavra de Deus. A palavra de Deus nem sempre é agradável aos ouvidos. Nem sempre, nem sempre. Né? E eu seria louco de dizer que sempre ela será ou terá um gosto amargo. Muitas vezes não, como disse, muitas vezes a palavra pode me alegrar, ela pode me animar, ela pode me consolar, ela pode me trazer esperança. A palavra de Deus tem isso. Mas quando nós tratamos de um contexto, principalmente do Velho Testamento, da missão daqueles profetas, ela sempre é amarga, sempre prometendo um juízo caso não houvesse arrependimento. Porque a misericórdia de Deus não os abandonava, mesmo envolvidos com todo o pecado. Sempre Deus insistia, levantava um outro servo de Deus, e levantava um outro profeta, e levantava mais um outro profeta, sempre convidando o povo ao arrependimento. Mas ele disse: nós não queremos ouvir vocês. Nós não queremos a palavra de Deus. Nós queremos ouvir coisas que nos agradem. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção, e eu encerro aqui a minha fala. O que nós queremos ouvir, o que nós desejamos ouvir, pode nos alegrar inicialmente. Sabe aquela mensagem que veio e o cara prometeu mundos e fundos, o pregador, e você sai
jubiloso, você sai saltitante. Mas depois, muitas vezes, causará tão somente decepção, porque houve uma falsa expectativa. Houve uma expectativa equivocada. É como aquela bebida que se toma e que pode apresentar algum sentimento, uma percepção de prazer, ou uma droga, e depois o efeito é bombástico, é terrível, né? A ressaca, a depressão, as consequências de se ser adulado, de ser enganado, de ser iludido, as consequências são devastadoras. O que nós queremos ouvir pode alimentar as nossas ambições. Hã? Sim. Mas muito provavelmente nos afastará do evangelho que propõe renúncia. Eu quero, anseio. E o evangelho me propõe muitas vezes renúncia. E quando eu sou muito instigado a ter a minha vida centrada nos meus projetos, nos meus desejos, na minha vontade, no meu querer, no meu desejo, no meu sentir, isso fatalmente aos poucos vai me afastando desse evangelho que propõe renúncia. Abrir mão de coisas que eu gosto, que eu quero, que eu poderia ter, por causa de Deus, por causa do reino de Deus. O que nós queremos ouvir pode massagear o nosso ego, irmãos. Pode massagear o nosso ego. Mas certamente também poderá nos afastar da centralidade de Cristo. Cristo é o centro da sua vida, ou os teus projetos, os teus desejos, as tuas ambições, ou as tuas concupiscências são o centro da tua vida. Existem mensagens que massageiam o nosso ego, que agradam os nossos ouvidos, mas poderá fatalmente nos afastar de Cristo, da centralidade. E aí o que passa a ser importante são as benesses, são as bênçãos, são as coisas que Deus pode me dar, e não propriamente a pessoa de Deus ou a pessoa de Cristo. Por outro lado, irmãos, não o que nós desejamos ou queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, num primeiro momento poderá nos entristecer. Presta atenção, eu vou repetir. Não o que eu quero ouvir, não o que eu desejo, mas o que eu preciso ouvir pode num primeiro momento me entristecer. Pode me abater. No momento em que a gente ouve, mas depois, certamente, se frutificar, isso certamente nos alegrará, porque a palavra de Deus, presta atenção, sempre buscará o nosso bem, o fim, o objetivo, o propósito de Deus, e muitas vezes nos repreender, e nos moldar, e nos confrontar. Deus quer o nosso bem. E se alcançarmos esse bem, certamente isso nos trará alegria. Muito embora no começo possa nos trazer uma sensação de amargo. Né? O que nós precisamos ouvir talvez frustre as nossas expectativas equivocadas. Puxa, pastor, nós queríamos ouvir aquilo. Ai, eu ouço tanto na internet, eu vejo tanto, puxa, e agora vem assim essa mensagem, pastor, puxa vida, frustrou as minhas expectativas. O que nós precisamos ouvir, talvez frustre, evidentemente, as nossas expectativas equivocadas, mas seguramente, presta atenção, a palavra de Deus revela
Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode frustrar a minha expectativa, mas revela a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Se eu recebo a palavra de Deus. Finalmente, o que nós precisamos ouvir, talvez venha nos ferir. Sabe? Aquela palavra que um amigo, que um pai, que um irmão nos traz, mostrando para nós, não com o intuito de nos julgar, mas com o intuito de nos levantar, de nos fazer enxergar. Você já teve essa experiência de você ouvir algo de alguém e você fica magoado com esse alguém? Puxa, mas essa pessoa foi tão dura comigo. Você pode ouvir isso de um amigo. Aliás, é mais provável que eu receba isso de um verdadeiro amigo do que um falso amigo. Um falso amigo pode trazer para você palavras simplesmente aduladoras e bajuladoras. Você ser repreendido por um amigo, por um irmão, um amigo de verdade é mais provável. E você, talvez, naquele momento, fique ressentido. Puxa, foi duro, foi injusto comigo. Mas depois a cabecinha vai para o travesseiro. E começa a pensar. Sabe, ele tem razão. Ao invés de eu ficar ressentido com ele, eu vou lá agradecer que ele me alertou. O que nós precisamos ouvir, a palavra de Deus, talvez num dado momento nos fira, mas também será aquilo que vai nos curar. Vai ser aquilo que vai nos aperfeiçoar. Então nunca priorize, nunca busque aquilo que você deseja ouvir. Talvez, se nós chegássemos e tivéssemos uma oportunidade de ouvir Jesus pessoalmente, talvez a palavra que nós fôssemos ouvir dele não fosse uma palavra agradável. Algumas pessoas seguramente ouviriam da parte dele uma palavra agradável. Quando eu me reporto, por exemplo, às igrejas do Apocalipse, e eu vejo Filadélfia, eu vejo Esmirna, ouvir uma palavra do Senhor de esperança, de ânimo, de aprovação, mas eu vejo uma Laodiceia que recebe uma repreensão, como foi ministrado pelo pastor Daniel semana passada. Você tem tal atitude que eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Que palavra! Mas é a palavra! Nós não sabemos historicamente se surtiu algum efeito aquela repreensão dada por Jesus através da carta à Laodiceia, não sei. Mas o propósito era que houvesse um conserto. Eles precisavam ouvir aquilo. Talvez hoje eu, Fernando, precise ouvir algo que eu não desejo. E talvez aquilo que eu desejo ouvir, eu não ouvirei. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu. Essa palavra é simplesmente um conclamar. Aqui dentro do nosso coração haja um desejo, como houve no coração de Davi, de conhecer o seu estado. Eu preciso que Deus de alguma maneira me mostre o meu caminho e aquilo que eu estiver errado, que o Senhor, pela sua misericórdia, me dê condições de eu consertar, de eu arrumar, de eu mudar. A palavra de Deus, claro, não é só repreensão. Mas muitas pessoas não querem, como aquela geração, porque conheciam o seu estado. Muitos anos atrás, um amigo muito próximo, um irmão chegado, na realidade foi uma das pessoas que me evangelizaram, muitos anos, isso em 85,
E ele conta da sua experiência que durante uns 2, 3 anos, mais ou menos, ele esteve desviado. E ele sabia o estado em que ele estava. E ele disse que ele não tinha coragem nem de passar pela frente das igrejas. Ele tinha medo de entrar. Ele era uma pessoa que no fundo, tinha algum temor de Deus. Mas ele sabia que se ele entrasse, de alguma forma Deus poderia falar com ele. E ele não estava muito disposto a deixar o caminho. Ele não queria ouvir a repreensão de Deus. Ele preferiria ouvir coisas agradáveis, mesmo que fosse iludido e enganado. Nós devemos ansiar pela palavra que nos confronta, que nos molda, que transforma o nosso caráter. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebemos a Tua palavra. Eu recebo, Pai, a Tua palavra. Tu és testemunha, Senhor, que em meu coração existe esse temor. Nem sempre foi assim, é verdade, Senhor. Mas pela Tua misericórdia tem gerado dentro do meu coração, e creio que dentro do coração de muitos irmãos, esse desejo, essa vontade, esse anseio de mudar. E se porventura não conhecemos, se existe alguma coisa errada dentro de nós, que o Teu Espírito nos mostre. Que sejamos advertidos por Ti, Senhor. Que não tenhamos essa atitude rebelde que aqueles homens lá da geração de Isaías tiveram, aquela atitude rebelde. Não, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. O nosso coração está aberto. Tudo está patente dentro dos Teus olhos, Senhor. E nós Te confessamos. E nós nos colocamos ao Teu dispor para ouvirmos sempre a Tua palavra e não aquilo que desejamos ouvir, Pai. Porque muitas vezes o que nós queremos não nos serve. Muitas vezes o que nós queremos, ó Deus, não está no Teu plano, nem no centro da Tua vontade. Deus, a Tua palavra diz que a Tua vontade para conosco, ela é boa, agradável e perfeita. Por isso nós nos submetemos e nós nos rendemos a Ti. Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue ministrando aos corações das pessoas que estão presentes, das pessoas que estão ouvindo, ó Deus, pela internet, essa mensagem. Deus eterno, que haja no coração de cada um de nós temor. Que a Tua obra, Senhor, a obra do Teu Espírito Santo seja, meu Deus, eficaz. Que haja realmente uma melhora, um aperfeiçoamento, mas isso também depende, em parte, Deus, do nosso reconhecer. Naquilo que temos falhado, aquilo que temos feito, Senhor, e que precisa ser consertado. O caminho talvez que precisa ser deixado. E a antiga vereda que um dia, quem sabe, nós trilhamos, voltamos a trilhar. Abençoa cada família, Senhor, que aqui está. Te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa o coração de cada irmão e cada irmã. Leva-os, ó Deus, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção. Que esta palavra continue falando, ó Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? Graças a Deus. Meu amado...